Olá, pessoal, boa noite. Espero que, como sempre, né, estejam vendo tudo aí. Espero que estejam vendo, né? Me vendo, vendo a apresentação, ouvindo bem aí. Vou começar aqui partindo do princípio de que está tudo ok. Então, se houver aí algum problema ou alguma situação, vocês avisem aí, tá? Bom, vamos lá, gente. Hoje, né, só relembrar, né? Na aula passada, o que a gente viu? A gente viu a questão de encontrar, digamos assim, o correto, né? Ou pelo índice, na verdade, é isso que eu quero dizer aqui, ou seja, encontrar o caractere que você quer no âmbito. Aliás, estou confundindo aqui, se for para um outro curso. O que a gente viu, abri aqui agora, foi a questão dos índices e a questão das composições. Eu tinha colocado aqui um outro material e acabei aqui me confundindo. Então, o que nós vimos foi a questão dos índices e das composições, tá? Hoje é que nós iremos ver aí a questão do fatiamento, que nós vamos, eu até mostrei rapidamente, e vamos aqui então começar. Peço desculpas aí para vocês por essa pequena confusão aqui em termos de conteúdo, mas vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos aqui uma possibilidade, como eu coloquei aí, tinha começado a mostrar isso na semana passada, na aula passada. Nós temos aqui a possibilidade, usando o Python, de fazer o quê? De fazer isso que no inglês se chama o slicing, tá? Usei aqui o termo fatiamento, né? Ou seja, fatiar. E por que fatiar? Ou o que está sendo fatiado? Na verdade, o que a gente faz por meio desse fatiamento é, como está ali no segundo ponto, apenas utilizar ou mostrar partes de uma string. Por quê? Porque, enfim, isso pode acontecer. Pode acontecer de repente, você ter um nome completo da pessoa e você só querer mostrar o primeiro nome. Pode acontecer, como eu mostrei na segunda-feira, de você ter uma lista com o número de matrícula do aluno e o nome do aluno e você só quer mostrar o número de matrícula, ou só o nome, enfim. Tá? Então, podem surgir situações em que, na verdade, o que você vai precisar fazer vai ser cortar ou fatiar, digamos assim, a string. E o que é o fatiar, então? O fatiar, como eu tinha começado a mostrar, inclusive na segunda-feira, esse fatiamento diz respeito, então, a, de repente, você pegar e mostrar ou usar os caracteres do índice 1 até o índice 3, por exemplo. Né? Então, o que está ali no índice 4, 5, dali em diante, dali para frente, você não utiliza. Então, não é nenhum mistério, tá? Digamos assim, em termos de o que é, o que pode eventualmente acontecer, o que pode gerar aí um pouquinho de dúvida, basicamente é como fazer. E o como fazer, vocês estão vendo aí, tá? Ou seja, o como fazer basicamente diz respeito a você, como está ali, utilizar um símbolo de 2 pontos em relação ao índice da string. O que isso quer dizer na prática? Na prática, isso significa dizer, e eu estou abrindo aqui o terminal para mostrar em primeiro lugar, significa dizer que você vai colocar um determinado índice, tá, das letras, ou enfim, do que você precisar ali, em relação à sua string, e depois ele vai mostrar para você, esqueci aqui, ele vai mostrar para você o que você está pedindo, né? Ou seja, ele vai mostrar o resultado
ali para você. Então, imaginemos aqui deixa eu só alterar aqui, antes de passar para um exemplo prático, eu já vou colocar o código aqui, tá? E eu vou colocar em primeiro lugar aqui, eu tinha esquecido de colocar isso, era isso que eu estava mexendo aqui, para mostrar a string. Então, quando eu venho aqui, e deixa eu passar isso para cá, tá? A gente vai ver aqui, vamos voltar aqui para ver o que nos importa, tá? Ou seja, eu tenho aqui, por que ele não está assim? Ele não está indicando aqui, tá? Mas eu tenho aqui o que? A minha string, como vocês podem ver, tá? E eu estou pedindo, então, para ele mostrar só partes da string. É por isso que eu coloquei aqui, eu volto aqui ao PowerPoint, depois a gente vai lá, que para isso ocorrer, né, nós fazemos o fatiamento por meio da utilização do símbolo de 2 pontos em relação ao índice. Então, o número à esquerda indica a posição de início e o da direita a posição do fim, né? Lembrando que o caractere que estiver no índice da direita não aparece. Então, vamos pegar isso daqui, em primeiro lugar, e voltar aqui para o nosso código. Se eu quisesse aqui mostrar, por exemplo, no índice 0. Tá? Foi aquilo que a gente fez na aula passada. Tá? Então, ele vai... Aqui eu voltei demais. Ele mostra aqui, ó, o que está no índice 0. Ou como eu tinha colocado antes, eu tiro aqui, ele vai me mostrar agora a string inteira. Tá? Tá aqui. Mostrou a string inteira. Se eu quiser mostrar, e aí eu volto, o que está no índice 3... Qual letra está no índice 3? Vamos ver aqui. Nós temos o A na posição 0, o B na posição 1, o C na 2 e o D na posição 3. Então, eu venho aqui, executo, ele está aqui me mostrando posição 3. Agora, imaginemos que eu queira só os 2 primeiros caracteres. Então, eu vou fazer o que está aqui. Tá? É isso, aquilo que está no PowerPoint, que, aliás, o PowerPoint já está lá no Moodle, eu coloquei hoje de tarde, tá? Não sei se vocês viram ou não, mas já está lá. Assim como também está o PowerPoint de amanhã, da aula de amanhã já está lá no Moodle. Mas o que nós estamos fazendo aqui? A gente está fazendo esse fatiamento. Ou seja, nessa linha aqui, tá? Linha 3, eu estou pedindo para ele mostrar para mim o que está na string S, é uma variável, nome S, e que está na posição de índice 0 até a posição de índice 2. Poderia fazer de outra forma? Poderia. Poderia pegar, criar aqui uma variável, vai ser aqui seria, sei lá, variável B, vai. E eu coloco exatamente o que está ali e depois eu peço para ele me mostrar o B. Tá? Vai ser exatamente a mesma coisa. Veja que estamos aqui com 3 linhas. De novo, aqui já tem ali o símbolo de pular uma linha. Tá? Então, quando eu executo, ele me mostra aqui o D, que é o que está aqui, ó, print no índice 3, é a letra D, como a gente já viu. Depois eu coloco nesta variável B o conteúdo da string S, que está da posição 0 até a posição 2. E aqui eu peço para mostrar de 2 maneiras distintas a mesma coisa. Tá? Uma última visualização, eu vou colocar aqui para que vocês possam ver isso, tá? Naquele site lá do Python Tutor, que está aqui. Copio só esse código para cá e vou até inverter aqui. Vou colocar o B em cima, dá na mesma, tá? E vamos executar. Ou seja, a string vai receber, a string não, a variável S vai receber essa string. Quando eu executo, está aqui, do lado esquerdo, do lado direito, S recebendo essa string. Depois a variável B recebe só o que está do índice 0 ao índice 2. Só que aí, eu volto aqui ao PowerPoint, vejam que está no último ponto aqui. O caractere que estiver no índice da direita não aparece. Então, o que ele está fazendo aqui? Olhando aqui para a string, nós temos aqui que o A está na posição 0, o B está na posição 1,
e o C está na posição 2. Então, quando eu coloco esta notação que está aqui na linha 2, que foi agora executada, está aqui com a seta verde, ele vai pegar todos os caracteres, começando com 0, ou os caracteres que estão no índice 0, e o que ele vai fazer? Ele vai até 2 menos 1. Ou seja, ele vai até o número que eu colocar menos 1. Por isso que ele só mostra o A e B, como vocês podem ver aqui. Ele colocou isso nessa variável. Repito, por quê? Porque ele vai pegar o 0, vai pegar o 1. Ah, mas eu pedi para pegar o 2. Não, o Python não funciona desse jeito. Então, você precisa sempre ter em mente isso. Quando você estiver fazendo esse fatiamento, eu quero pegar ali os 10 primeiros caracteres. Então, na verdade, se você quer os 10 primeiros caracteres, você vai colocar 0, 2 pontos, e aí qual vai ser o número? Tá? Ou seja, se eu penso em termos de 10 caracteres, o índice do último será o número 9, porque o primeiro é 0, começa com 0, lembrem-se disso. Então, eu não posso colocar 9, eu tenho de colocar 10. Tá? De novo, por quê? Porque sim, porque é assim que o Python foi criado, é assim que o Python é executado. Tá? Então, a ideia aqui é essa. O slicing, né? Ou seja, esse fatiamento, ocorre desse jeito, e aqui vocês têm todas as outras possibilidades que estão aqui no PowerPoint. Tinha colocado aqui e já colocado no código, tá? Para que vocês, enfim, possam ver isso aqui na prática. Então, esqueçam essa parte de baixo, está separada aqui, não é à toa. Tá? Mas nós temos aqui 0, 2, 1, 2, 2, 4. Eu vou até tirar essas linhas entre eles. Deixa eu tirar aqui o B. Vamos voltar ao original aqui. Tá? Então, deixa eu tirar, porque ele está pulando uma linha. Esse aqui eu vou deixar, porque ele vem para o segundo bloco e eu quero separar o segundo bloco. O segundo bloco a gente vai ver daqui a pouco. Tá? O que eu quero é que vocês acompanhem aqui é o que está na primeira parte. E aqui eu vou pedir para ele mostrar a string como um todo. Então, vem aqui, limpo e executo. Então, ele mostra na primeira linha, como a gente pode ver, e aqui eu vou deixar no PowerPoint. A string ABCD, até o I. Ele mostra, é o que eu pedi, mostra a string, ele me mostra aqui a string. Depois, olhando aqui para o Atom, eu pedi para ele mostrar o caractere que está no índice 3, é o que está nessa linha 3 aqui. Então, como a gente já viu, 0, 1, 2, 3. Ele vai me mostrar a letra D de dado, e é o que ele faz aqui na linha de comando. Ele mostra a letra D. Depois, aqui, agora a gente acompanha aqui, eu estou pedindo para ele mostrar para mim o que está do índice 0 até o índice 2 menos 1. Portanto, ele vai colocar aqui o A, o B e pronto. Porque é o índice 0 e o índice 1. E é o que ele mostra, A e B. Aqui eu estou pedindo, me mostre o que está no índice 1. E o que está no índice 1? Começa no índice 1. A gente já sabe que o índice 1 é o B, é a letra B de bola. E aqui eu ponho o número 2. Só que na prática, como eu acabei de falar para vocês, o que vai acontecer? Ele vai colocar até o número anterior ao segundo número. Portanto, ele vai do 1 até o 1. E é por isso que aqui ele mostra apenas a letra B. Então, eu estou pedindo aqui, Python, mostre para mim dessa string os caracteres que estão começando no índice 1 até o índice 2 menos 1, que obviamente é 1, portanto é ele mesmo. Aqui eu estou começando no 2 e terminando no 3, portanto 0, 1, 2 e 3, ele me mostra o C e o D, é o que a gente viu aqui. Aqui eu estou pedindo para começar no 0 e terminar no 4, portanto 0, 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, E, é o que ele me mostra aqui. E no último eu estou dizendo, comece no 1 e termine no 7. Então, 0, 1, que é o B, ele vai começar no B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o H. E é o que ele mostra aqui, do B até o H. Tá? Então, é claro que quando eu tenho uma string do tipo ABCD até o I, é um exemplo super besta, é um exemplo super bobo, mas na prática isso aqui é extremamente útil e nós, vocês principalmente, claro, iremos aqui trabalhar e muito
com essa questão aí de slicing, com essa questão do fatiamento. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, daqui a pouco, eu até ia trazer isso amanhã, mas eu já trouxe alguns exercícios hoje, tá? A gente daqui a pouco, vocês vão fazer aí, mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, perguntem, tá? Isso aqui não pode deixar passar, porque isso é um elemento essencial quando a gente fala em termos aí de uso de strings no Python. Já falei para vocês, o Python é super útil para trabalhar com strings, tá? Óbvio, números também, é claro, mas a gente usa o Python muito para trabalhar com strings, portanto, conhecer esses detalhes, digamos assim, de uma string é essencial. E aqui alguns detalhes. O primeiro detalhe, se o número da esquerda for omitido, o fatiamento é feito desde o índice 0. Como é que eu omito? Olhem para esta linha número 10 aqui. Aqui eu estou omitindo o número da esquerda. Significa dizer que nesta situação, eu estou dizendo Python, desculpa gente, Python, pegue do início da string até o índice 2 menos 1. Ou seja, a linha 10 é igual à linha 4. Exatamente igual, tá? E isso a gente pode comprovar quando a gente vê que aqui ele mostrou o AB e aqui em cima ele mostrou o AB também. Então, se eu sei que eu quero começar do primeiro caractere, eu não preciso colocar o 0. Ah, o que é melhor? Tanto faz. Se vocês quiserem colocar 0 para deixar bem claro para vocês que vocês estão pegando do início, ótimo. Se não quiser, se quiser, como está aqui no código, tá? Aqui, linha 10, simplesmente abrir o colchete, colocar os 2 pontos e depois o último índice, beleza, não faz diferença alguma. E da mesma forma, como vocês já devem ter visto aqui, se o número da direita for omitido, o fatiamento é feito até o último caractere da string. Então, se eu sei que eu não quero começar do começo, né? Se eu não quero ali pegar desde o início, eu quero pegar na posição, sei lá, é um texto, eu quero pegar na posição 20. E eu quero tudo que vem depois, eu simplesmente coloco 20, 2 pontos e deixo em branco. É o que está aqui na linha 11, tá? Na linha 11, e aí a gente vê, aqui eu já expliquei para vocês, na linha 9, a barra invertida e o N é para pular uma linha na tela. Na hora de aparecer, ele pula uma linha. Portanto, agora a gente vai olhar para o que está no segundo bloco. Tá? E a gente já viu aqui está a linha, aqui no meio. Então, aqui ele está pegando, como vocês podem ver, essa é a segunda linha, portanto, isso aqui corresponde à linha 11, isso aqui que eu destaquei, que está em azul, né? Destacado em azul aqui, é a linha 11 do código, então ele está pegando do caractere que está na posição de índice 1 até o final. E é realmente o que está acontecendo. A gente já viu que o B está no índice 1, o A está no 0, o B está no 1, e ele pega tudo até o final, como vocês podem ver aqui. Tá? Então, não é obrigatório colocar o início e colocar o final. E isso aqui eu vou colocar para vocês muito mais de curiosidade até do que efetivamente, quer dizer, não é que na prática não se usa, tá? Mas isso aqui vocês não precisam se preocupar tanto, vocês têm de saber, se quiserem utilizar, obviamente que está correto, tá? Não há problema nenhum, mas não é assim algo que vai mudar a vida de vocês, tá? Ou seja, é possível utilizar valores negativos para indicar posições a partir da direita. Então, se quando a gente vai da esquerda para a direita, a gente vai do 0 até o, sei lá, o infinito, vamos colocar assim, se você quiser pensar de outra maneira, do tipo assim, eu não sei quantos tem. Mas imaginemos que você não precise saber quantos tem. Imaginemos, porque se a gente pega uma string que eu não sei quantos caracteres ela tem, eu teria de usar a função len para saber quantos caracteres ela tem, em primeiro lugar, e depois, num segundo momento, eu ia dizer, bom, me mostre o caractere, que é o último, vamos imaginar, igual a gente fez na segunda-feira, acho que eram 70, 73, aquela frase que eu fiz. Vamos imaginar que seja 73. Então, imaginemos que eu quero pegar o último caractere. Eu quero mostrar lá o ponto final, mas eu não sei quantos caracteres tem naquele texto, naquela string.
Então, uma maneira de se fazer é o quê? Para eu mostrar o último, eu, em primeiro lugar, tenho que saber quantos caracteres tem. Ah, tem 73 caracteres na string. Ótimo. E eu já sei que, por padrão, o último caractere estará no tamanho da string menos 1. Por quê? Porque começa do 0. Então, não começa do 1. Quando o Python conta, quando a gente usa a função len, o Python conta 1, 2, 3, 4, 5 normal. Então, ele vai contar de 1 a 73, nesse exemplo. Mas quando eu estou trabalhando com o índice, ele não vai contar de 1 a 73, ele vai contar de 0 a 72. Então, eu volto a essa situação. Eu quero mostrar, por sei lá que motivo, eu quero mostrar o ponto final lá do último caractere. Ou o ponto de exclamação, ou de interrogação, ou o que for. Quero mostrar o último caractere. Então, eu teria de colocar a função len, ele vai me retornar, ele vai me dizer, bom, essa string tem 73 caracteres, nesse exemplo. E aí, se eu quero mostrar o último, eu teria de colocar, então, 73 menos 1. Eu teria de colocar, então, me mostra o que está nessa string na posição 72. Tá? Beleza, vai funcionar tranquilo. Essa é uma forma de fazer. Mas eu tenho uma outra forma de fazer. Qual é a outra forma de fazer? É usando, por exemplo, o menos 1. Por quê? Porque ele começa a contar de trás para frente. Tá? Então, nesse caso, eu tenho que o menos 1 seria o último caractere. Usando aqui o exemplo do ABC, tá? Ou seja, eu poderia colocar, e acompanha aqui o raciocínio, eu colocaria aqui print S, que é a minha string, len S menos 1. O que eu estou fazendo aqui? Ou seja, eu estou pedindo para o pai, e vamos executar em primeiro lugar. Tá? Vamos executar aqui. Eu estou mostrando o último caractere. Eu estou mostrando o último caractere porque eu estou fazendo exatamente o raciocínio que eu acabei de fazer. E vejam que se eu quiser, print S, tá? A gente já sabe que ele tem quantos ali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu vou print no item 8. Ou eu poderia colocar isso aqui, print S, abro, menos 1. E vou pular outra linha aqui, só para ter esse bloco separado e a gente visualizar o resultado. Tá aqui, ó. O resultado tá aqui. Ok? Essas 3 linhas que estão aqui, que estão destacadas, elas estão fazendo exatamente a mesma coisa. Elas estão me mostrando o último caractere da minha string, a gente já viu, string está aqui em cima, o último caractere é o i, e aquelas 3 linhas estão me trazendo o último caractere. A linha do meio, que aqui é a linha 11, vocês provavelmente nunca vão utilizar num programa de vocês. Porque vocês não vão fazer o que eu fiz agora, de ficar contando quantos caracteres tem. O Python faz isso para vocês. Mas eu coloquei só para que você veja. O i está no índice 8. Então, ele me traz o i. Eu posso usar o que está na linha 10. E o que está na linha 10? Eu estou dizendo, Python, mostre na tela o caractere que está na string S e cujo índice seja igual ao tamanho da string menos 1. É isso que eu estou fazendo. Qual é o tamanho da string? A gente já contou, vamos contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui a função len, ela retorna, né, o número 9. O resultado desta função len é o número 9. 9 menos 1, 8. Obviamente, ele me mostra o que está no 8. No índice 8, que é a letra I. Agora, como vocês já viram, eu posso fazer isso, está certíssimo, não tem erro algum, mas tem uma maneira muito mais fácil de fazer. Eu não preciso ficar usando a função len se eu já tenho aqui no Python embutido essa ideia do menos 1. O menos 1 é o último caractere. O menos 2, colocar aqui, é o penúltimo caractere. E aí aqui vou executar só para mostrar, mas obviamente está aqui. O menos 2 é o penúltimo caractere.
tá? E assim sucessivamente. Então, como está aqui, tá? Vocês podem fazer isso, aí aqui a gente avança, é a mesma coisa. Os dois primeiros a gente já viu, tá? E aí eu posso fazer toda essa... brincar, digamos assim, com essa questão do número negativo ou do número positivo. Então aqui, o 15 e o 16 a gente já viu, as linhas 15 e 16 a gente já viu. Eu não coloco número nenhum à esquerda, significa que estou começando no índice 0. Eu não coloco número nenhum à direita, significa dizer que eu estou indo até o final. Na linha 17, eu estou colocando aqui o quê? Eu estou colocando para pegar do início até o penúltimo caractere. E quando a gente vai aqui para a tela, é o que ele me mostra. Tá? Ou seja, eu tenho aqui, ó, vou executar aqui de novo, deixa eu limpar aqui e deixar aqui para a gente ver. Temos o nosso bloco aqui, olhando para cá, daqui em diante. Então aqui, essa linha 15 é o AB, tá aqui. Essa linha 16 é do 1 até o final, então ele começa na letra B, vai até o final. Essa linha 17, como eu disse, ele está pegando do início até o penúltimo caractere. E é por isso que ele está vindo aqui, tá? Do A até o G. Mas antepenúltimo caractere, né? O penúltimo seria o outro. Aqui, no 18, eu estou pegando o quê? Eu estou pegando a string inteira, por isso que ele me apresenta tudo aqui, ó. Ele está mostrando para mim, se eu não coloco nenhum, nem zero, nenhum, se eu não coloco nenhum número nem antes nem depois, significa dizer que é zero, portanto ele vai do início até o final. O que é isso que é? Essa linha corresponde a quê? Corresponde a isso daqui, ó. Exatamente, por óbvio, a mesma coisa. Né? Ou seja, nos dois, está aqui e aqui, opa, eu estou trazendo exatamente a string inteira. Aqui eu estou começando, olha só o que ele está fazendo. Eu estou pegando do penúltimo índice, do último índice até o final. Então, ele vai me trazer o último elemento. Que eu também não preciso fazer isso daqui, basta eu colocar o -1. Aqui do -5 ao 7, então eu teria de contar, opa, do -5 até o índice 7. E aí ele traz o E, o F e o G. E a mesma coisa, -2, -1, ele vai me trazer o H. Então, como eu disse, o negativo, o índice negativo, ele é interessante para você ficar brincando, etc. Tá? Na prática, pelo menos para aquilo que a gente vai fazer aqui, ele é relevante para o último caractere. Tá? Você quer utilizar o último caractere, aí beleza. Tá? Aí sim, vale a pena você utilizar essa notação dos números negativos, foi o que eu fiz aqui, tá? Nessas 3 linhas aqui. Né? Ou seja, eu posso pegar lá o len S-1, tá? Ou eu vou até tirar essa linha aqui para não confundir vocês depois, tá? Isso aqui é o óbvio. Então, eu posso usar aqui o len S-1, ou eu posso simplesmente dizer -1, ponto final. Não tem mistério algum. Tá? Agora, essas outras, como essa aqui, por exemplo, ó, do 20, da linha 20, aí já não, eu, pessoalmente, Matheus, eu não vejo muito objetivo nisso. Né? Ou seja, eu não vejo realmente muita razão de ser, porque basta eu contar da frente para trás, eu não preciso ficar fazendo conta de trás para frente, etc. Dependendo do que vocês forem fazer, pode ser necessário, e se for necessário, vocês já sabem como fazer. Resumo da história, que eu quero que vocês, então, tenham até aqui, porque agora a gente vai entrar numa parte que é a parte mais interessante. O que eu quero que vocês tenham até aqui, juntando a aula de segunda com a aula de hoje, você pode pegar um caractere específico, né? Ou seja, mostrar um caractere específico, se você quiser. Você usa, como está aqui na linha 3, eu quero o caractere que está no índice 3. Então, põe ali, ponto final. Ou o que vocês vão fazer com muito mais frequência, que é esse fatiamento. Eu quero o caractere que está do índice 0 até o índice 10, até o 20, até o 50, até o que for, não importa. Lembrando sempre que o índice começa no 0
e não no 1. Tomar cuidado com isso. A função len me retorna sempre um número, e vou até colocar aqui também para que vocês tenham como referência depois. Eu vou colocar esse código depois lá no Moodle, obviamente eu não tinha colocado antes. Vocês vejam aqui que ele conta o número de caracteres, tá? Então, o índice sempre começa do 0, portanto, o último índice sempre vai ser o tamanho da string menos 1. Se aqui em cima a gente tivesse isso aqui, por exemplo, tá? Funcionaria exatamente do mesmo jeito. Exatamente do mesmo jeito. Tá? Ou seja, vejam que agora eu tenho 54 caracteres e para aquele bloco que nos importa, especialmente os dois, ele está me trazendo os dois últimos que está aqui. Então, é irrelevante o número de caracteres, por óbvio. Né? Ou seja, isso aqui é irrelevante, o que importa é você perceber essa lógica de como o fatiamento funciona. E agora a gente passa para isso daqui. A gente passa para uma outra parte, tá? Espero que esteja claro, pessoal. Lembrem-se, já falei para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, podem interromper a qualquer momento, não tem problema nenhum, tá? É só abrir aí o áudio e fazer perguntas ou colocar aqui no chat. O chat sempre está bem aqui na minha frente, não tem problema. Vamos passar para isso aqui agora. Né? Ou seja, até agora a gente trabalha com aqueles valores que são valores conhecidos. Eu tenho aqui, nesse arquivo mesmo, eu tenho que a minha string é conhecida. É uma string de A até I. Na aula passada que a gente trabalhou lá com a string do João come pão. Né? Ou seja, trabalhamos com textos conhecidos. Quando fizemos contas, teve uma da semana passada, que foi aquele do aumento do salário, dos 15%, fizemos contas com números já prontos, né? Ou seja, com informações que nós colocamos no código, e ao colocar no código, óbvio, não vai dar problema nenhum. Agora, basta olhar para o dia a dia de vocês, basta olhar para a realidade de vocês, ou seja, nós estamos inserindo nossos dados o tempo todo em tudo quanto é programa. Ou seja, quando eu entro lá num navegador qualquer, tá? Abro lá a minha aba de pesquisa e coloco alguma coisa, eu estou inserindo ali um dado, uma informação. Quando eu abro o Word aqui para digitar um texto, eu estou inserindo coisas no meu programa. Quando eu uso o Excel para fazer uma conta, para fazer um cálculo, contas do mês, sei lá o quê, eu estou inserindo números, eu estou inserindo informações e o programa está tratando essas informações para me dar um resultado. Eu vou ter aqui, mais para frente, a minha planilha do Excel com os nomes de vocês para fazer a avaliação. Vou pegar lá, colocar as notas e ele vai me dizer no final, olha, o aluno teve 15, está aprovado, o aluno teve 5, não está aprovado. Então, agora, ou seja, a gente faz, e eu quero que vocês percebam isso, que nós inserimos dados nos programas o tempo todo. Eu falei agora tem 1 minuto. Falei, 1 minuto e meio, 2. Tá com dúvidas? Escreve aqui no chat. Na hora que você vem aqui e digita qualquer coisa, você está inserindo uma informação em um programa. Portanto, programas, códigos, né? E a gente não pode, obviamente, vocês sabem disso muito bem, que o Zoom que nós estamos usando agora, o Word que eu citei, ou lá o seu navegador, a sua ferramenta de pesquisa, tá? São programas, obviamente, são códigos, tá? Que a gente está aqui utilizando, que estão sendo executados aí de uma maneira um pouco diferente, mas são códigos do mesmo jeito. Em síntese, inserimos dados o tempo todo em programas para que os programas nos deem um determinado resultado. Então, a gente, obviamente, precisa, como está aqui, inserir mecanismos para permitir que os novos valores sejam fornecidos durante a execução. Ou seja, eu não vou agora mais pegar aquele exemplo da semana passada, da aula passada, e dizer lá que o João tem X anos, 25 anos e 51 euros na sua carteira. Quer dizer, eu quero criar uma frase, eu quero criar uma aplicação
não uma frase, mas uma aplicação, em que eu posso executar e pegar o nome de todos vocês, pegar a idade de todos vocês, pegar o dinheiro, o valor que vocês têm na carteira e inserir continuamente para ele mostrar esse resultado para mim no final. Então, agora a gente começa a falar sobre entrada de dados em programas no Python. E essa entrada de dados em um programa, ela se fundamenta no utilizador inserindo alguma coisa, que são todos esses exemplos que eu falei até agora, ou nós podemos considerar como entrada de dados o Python abrir um documento, abrir um arquivo no seu computador, abrir aquele, lembra que eu usei semana passada, segunda-feira, o arquivo TXT lá, que eu digitei número de matrícula, nome do aluno. Então, aquilo ali é um documento, vamos colocar assim. Então, o Python vai abrir aquilo dali, vai ler aqueles dados e vai trabalhar. Quando a gente fala em entrada de dados, repito, não estamos falando só da pessoa que está aqui no teclado e digita alguma coisa. Ou seja, eu posso criar um programa no Python para ler um arquivo PDF, tá? E tirar conclusões daquele arquivo PDF. Eu posso criar um programa no Python, um código no Python para abrir um arquivo do Word, por exemplo, para abrir um Excel, para abrir um PowerPoint, plenamente possível. Eu posso criar um código no Python que abra esta apresentação que eu estou mostrando para vocês, leia só o que está nos tópicos. Então, usando esse slide de exemplo, eu tenho 3 tópicos, está ali em dourado, os tópicos estão em dourado. Então, eu posso configurar ou criar o meu programa, o meu código no Python, dizendo, leia este arquivo, pegue apenas o que estiver nos tópicos e pegue isso aqui, converta e salve em um documento do Word, por exemplo. Plenamente possível, tá? Sem problema nenhum. Então, quando eu faço isso, e vejam, né? Eu posso, de repente, vir aqui no terminal e digitar aqui. Imaginemos que o nome desse meu arquivo fosse, sei lá, converte pptx para docx.py. Então, óbvio, não existe esse arquivo aqui no meu computador, tá? Não tenho esse código, mas imaginemos que tivesse. Eu poderia executar isso daqui, a hora que eu carregasse aqui no Enter, e ele não me mostrava nada. Tá? Ele vai dar um erro, porque obviamente não tem. Tá? Mas imaginem que essa linha que eu estou aqui selecionando, isso aqui não apareceria para a gente. Portanto, eu teria aqui no meu terminal 2 linhas. A linha em que eu executo isso aqui e a linha aqui. Sem nenhuma mensagem de erro. Portanto, vamos partir do princípio de que o programa foi executado. E aí, quando eu fosse olhar aqui nessa pasta, os arquivos, eu veria que, opa, surgiu um arquivo do Word agora, que é o docx, a extensão do Word. Sem problema. Teve entrada de dados? Teve. Teve entrada de dados no meu programa. Por quê? Porque o meu programa leu essa apresentação e converteu para o Word. Ou poderia ter esse programa e converte PowerPoint para o Doc, para o Word, com uma mensagem dizendo qual é o nome do seu arquivo. Aí eu ia dizer que o nome desse arquivo, eu sempre coloco assim, é 2020-09-30.pptx. Tá? Poderia colocar ali. E aí, em seguida, ele me mostrava essa linha com o cursor ali piscando, como vocês estão vendo, aqui o verdinho piscando, é o cursor. Tá? E pronto, converteu. Então, entrada de dados, repito, e isso é importante porque nós vamos mexer com arquivos lá no final, como abrir, né, e como fechar, claro. Então, entrada pode ser por meio do teclado ou pode ser pela leitura de algum documento que você tenha aí no seu computador. Ah, Matheus, tem de ser na mesma pasta? Não. Não. Eu posso configurar o Python, né, no meu código, para ele, eu já mostrei isso para vocês aqui, eu estou nessa pasta aqui, ó, 3030, como eu disse, pasta da aula de hoje, 2020, setembro, dia 30. Eu posso pegar o meu programa em Python e dizer para ele, Python, não pegue o arquivo que está na pasta do dia 30, pegue o arquivo que está na pasta do dia 28.
sem problema nenhum. E eu, Matheus, não preciso fazer absolutamente nada no sentido de ficar inserindo. Não, eu executo o programa e acabou. Ele pega o arquivo, converte, ponto final, tá? Então, sem problema nenhum para a gente fazer isso. Mas nós vamos, em primeiro lugar, tratar com a entrada de dados nossos utilizadores, né? Ou seja, a partir de agora a gente vai começar a criar programas que peçam algo para a pessoa. E para pedir algo, vocês já viram aí, nós iremos utilizar a função input. Ou seja, insira, né, digite, enfim, aí vocês usam o verbo que vocês quiserem. Mas a ideia aqui é exatamente essa, usar esta função, a função input, que vai pedir, tá? Isso aqui eu vou colocar depois, o que que é. Ele vai pedir para você inserir alguma coisa. E aqui eu quero chamar a atenção para 2 detalhes. O primeiro detalhe é que você, como vocês podem ver na primeira linha do código, o que você está pegando, você está pedindo para o utilizador digitar alguma coisa. Isso vai para uma variável. Esse é o primeiro detalhe. E qual é o segundo detalhe? Segundo detalhe importantíssimo é o que está no segundo tópico em dourado. A função input sempre retorna valores do tipo string. O que isso quer dizer? Vamos aqui para o nosso querido Atom, vamos criar aqui um novo documento. E eu vou salvar na mesma pasta de hoje. Cadê? Peraí. Deixa eu colocar aqui. Tá? E vamos colocar aqui na pasta de hoje, dia 30. Tá aqui. E eu vou colocar ele como exercício input.py. Então, vou copiar entrada, que é o que a pessoa está inserindo, input. Pronto. Print, entrada. E mais do que isso, print, type, entrada. Print, type, entrada. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? 3 linhas. Primeira linha, o cursor vai ficar piscando, o que significa dizer que eu tenho de inserir alguma coisa. Aperto o Enter, carrego no Enter. Ele vai me mostrar o que eu inseri e depois ele vai me mostrar qual é o tipo de dado que eu inseri. Mas perceba, na verdade, não é o tipo de dado que eu inseri, mas é o tipo de dado que está armazenado na variável entrada. Tá? Então, a gente já sabe ali, é o exemplo do input. Vamos limpar a nossa tela e rodar o nosso programa. Ele está ali parado. Ele está na primeira linha do programa. E aí eu vou digitar aqui meu nome. Quando eu carrego no Enter, ele mostra, que foi o que a gente pediu, tá? Na segunda linha, mostre a entrada e depois me mostre o tipo de dado. String. E aí você pode falar assim, claro que é string, você digitou seu nome é um texto, portanto, é uma string, correto? Não, errado, tá errado. Por quê? Porque agora eu vou vir aqui e vou digitar, sei lá, 25. Ele me mostra o conteúdo da variável e a variável é do tipo string. Aí eu venho aqui e digito, sei lá, não sei qual é a temperatura agora. Vamos imaginar que esteja 20,8 graus. Continua sendo string. Aqui eu digitei um número inteiro. Para mim, eu, ser humano, isso é um número, e é um número inteiro. E para mim, ser humano, 20,8 é um número decimal. É um float, portanto. Assim como aqui seria um int. Só que não é float e nem int. Como vocês estão vendo, se eu digito um texto, é string. Se eu digito aquilo que para mim, Matheus, ser humano, é um número, é uma string para o Python. E se eu digito um número decimal para o Python, é uma string. Por quê? Porque, como eu coloquei aqui no PowerPoint, não se esqueçam disso,
a função input sempre retorna valores do tipo string. Portanto, não importa o que vocês digitarem. Eu posso digitar aqui, João tem 25 anos e tem 51,34 euros na sua carteira. Tudo isso é uma string. Tudo. Ou seja, tem números inteiros, tem float, tem o que for, é tudo string. Por quê? Repito, porque a função input sempre vai pegar aquilo que você digitou e vai transformar numa string. E aí, eu tenho a certeza que você já pode estar pensando em um problema. Qual é o problema? O problema é, o que eu vou fazer se eu quiser trabalhar com números? O que a gente vai fazer? Quer dizer, eu vou pedir para você, crie uma calculadora. Você vai inserir números. Só que para o Python não serão números, para o Python serão strings. E aí na hora em que você coloca duas strings, e imaginemos que você coloque o símbolo de mais, que você, o utilizador, optou por fazer uma soma. Você colocou 10, né? Tem a mensagem ali. Insira o primeiro número, você digita 10. Insira o segundo número, 20. Você colocou o número 10, número 20. Depois pergunta, insira qual é a operação. Você coloca o sinal de mais. O que o Python vai mostrar para você? Ele não vai mostrar 30. Ele vai mostrar 1020. Por quê? Porque 10 mais 20, como string, é aquilo que a gente já viu em aulas anteriores, é a concatenação. Então, ele não vai mostrar 30. Ele vai mostrar 1020. E se em vez de soma você colocar subtração, vai dar erro no seu programa. Vai dar erro por quê? Porque o Python vai dizer como é que eu vou tirar uma string de uma string. Isso não existe. Erro. Tá? Então, quando a gente for pensar em termos de números, quer dizer, quando eu quero que o utilizador insira um número, eu tenho de colocar alguma coisa no meu programa que converta aquela string em número. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas eu quero que você guarde isso agora e não esqueça nunca mais. Input é sempre string. Então, esse é um primeiro ponto. E aí nós temos aqui um segundo ponto que é recomendável dizer ao utilizador o que se espera dele. Se eu estou aqui e eu executo esse programa, o que esse programa quer de mim? Eu posso simplesmente aqui apertar Enter. Está lá. Eu tenho um caractere, tá? Eu já falei isso para vocês. Lembra quando eu falei ali do contra barra, barra invertida N, que estava no outro código? Aquilo é um caractere. Tá? A mesma coisa do Enter. Eu inseri o Enter, ele mostra o Enter e depois ele me diz que é do tipo string. Em outras palavras, se eu estou aqui e o cursor fica piscando, eu poderia até pensar, meu computador está com erro, deu erro, está com um problema. Tá? Então, o que eu faço? Eu digo ao utilizador o que ele quer, o que eu quero dele. Eu quero que você digite o quê? Seu nome, sua morada, seu telefone, sua idade, o quê? E como é que a gente faz isso? Seguindo este parâmetro que vocês podem ver aí. Dentro dos parênteses da função input, eu coloco, entre aspas, a mensagem que eu quero que a pessoa veja. Tá? E depois o resto, tudo igual. Então, eu vou colocar aqui no mesmo, aqui, tá? No mesmo, vamos pular uma linha. Então, peço Python, por favor, pule uma linha. Cadê aqui, ó? Esse teclado sempre é diferente, pronto. Eu coloco ali, ó, nome, vai ser igual, input, o quê? Digite seu nome. E aqui vejam a diferença. Aqui, no PowerPoint, eu estou deixando um espaço entre os dois pontos e as aspas. Acho que vocês viram ali, tá? Aqui nessa versão 1.0 do meu programa, eu vou deixar sem espaço. Você já sabe o que vai acontecer.
O que vai acontecer é que ele vai mostrar isso e o cursor vai ficar colado, grudado ao lado dos 2 pontos. Tá? Depois a gente muda. E aí, ou já muda agora, você já percebeu isso. Eu vou deixar o espaço para ficar mais bonitinho. Depois eu vou mostrar print nome. Tá aqui. E eu vou colocar aquela outra ali, para a gente usar aquilo que a gente viu na última aula. Print. Seu nome é %S, ponto. E aí eu ponho aqui %nome. Então vejam a diferença. Aqui no primeiro eu não tenho nada. Estamos aqui, linha 1. Está pedindo, insira alguma coisa. Aí eu venho aqui e digito qualquer coisa. Agora eu já tenho uma mensagem. Digito, beleza, agora eu sei o que você quer. Meu nome é Matheus. Pronto. Então, para que possamos, nós programadores, nós que vamos criar o código, para que possamos dar ao utilizador, indicar à pessoa o que a gente quer, é só seguir esse padrão. Mistério nenhum, gente. Uma variável que recebe o resultado da função input. Tá? Podemos ver aqui, colocar lá no site, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Tá? Então, eu venho aqui, ele está pedindo, ele está executando a primeira linha. Digite seu nome. Aí eu venho aqui e digito, Matheus. Tá? Olha aqui a variável criada com o nome que eu inseri. É o resultado da primeira linha. A variável nome vai receber aquilo que a pessoa digitar. E aí depois vocês já sabem. Mostra o nome, só o nome, e depois mostra a frase. O nome é tal. Pronto, acabou. Tá? Sem mistério algum. Quando, repito, eu quiser que o utilizador, quando eu quiser passar uma mensagem e pedir já alguma coisa, tá? Eu faço desse jeito. Poderia fazer assim, poderia fazer isso aqui, print, digite seu nome. Poderia, sem problema. Tá? Vamos executar isso aqui, vocês vão ver, poderia do mesmo jeito. Tá aqui, digite seu nome, só que vejam que o cursor está na linha de baixo. Tá? Tá na linha de baixo. Então, beleza, agora eu sei. É para inserir o nome. Ou eu simplesmente, em vez... Lembra que eu falei? Quanto menos linhas, melhor? Aqui eu estou usando 2 linhas. Aqui eu estou usando só uma. E eu já estou atribuindo automaticamente. Então, aqui eu já sei, digito o nome, João, e aí pronto. Ele faz o restante, faz o que tem de fazer. Aí, olha aqui o detalhe. Que acho que foi o Diogo que falou lá numa das primeiras aulas do while. Tá? While. Vou colocar aqui while true. Vocês já vão perceber. Ele vai executar para sempre. Tá? Eu não tenho aqui absolutamente nenhuma condição para sair do while. Não se preocupem com esse while true. Isso eu vou explicar um pouquinho mais à frente. O que eu quero só é mostrar outra coisinha aqui para vocês. Tá? Aqui qualquer coisa. Aí ele tá lá, Matheus. Mostrou. João. Mostrou. Maria. José. E assim sucessivamente. Tá? Ou seja, aqui, como nós não criamos nenhuma condição, e por isso que o while true é uma frase que vocês devem evitar de colocar no programa de vocês, tá? Ainda que às vezes a gente vai utilizar, mas a gente tem que sair. Lembrem-se daquela lógica do while, que eu já expliquei um pouquinho, e vamos ver com mais detalhes mais para frente. O que ele está fazendo? Ele executou aqui as primeiras linhas, está aqui em cima, executou parará. Chegou aqui, while true, o que o Python está vendo? Bom, enquanto for verdadeiro, o quê? Não importa, eu estou dando a condição. O while true é a mesma coisa que eu dizer o seguinte, Python execute o que está dentro do while para sempre. E é por isso que ele fica repetindo. Ele pede o nome,
mostra o nome. Pede o nome, mostra o nome, e assim sucessivamente. Como é que eu saio disso? Eu tenho que apertar aqui Ctrl C, tá? Porque a gente não tem uma condição para sair deste while, veremos isso mais para frente. Vamos tirar isso aqui agora e voltar aqui para o nosso exemplo, né? Para a nossa situação, tá? Limpei, executei, digito o nome, qualquer coisa, tá aí. Então, se eu quiser, voltando, pedir alguma coisa, ponho dentro do input, é a melhor maneira possível. E como eu disse aqui, não se esqueça, a função input sempre retorna valores do tipo string. Se forem solicitados números ao utilizador, deve-se convertê-los de string para int, que é o inteiro, ou float, antes de utilizá-los. O que quer dizer isso? Tá ali, vamos ver isso agora, tá? A função input sempre retorna o valor do tipo string, e o que fazer, se for necessário tratar números inseridos pela pessoa, então nós vamos utilizar outras funções que fazem a conversão de um tipo a outro. A função int converte o que for inserido aqui, depois eu reli, mas acabei não alterando, porque eu ia explicar isso na aula. Não entendo ali o que for inserido, mas sim o que está entre parênteses na função int, ok? A mesma coisa do float. E ali agora que eu vi, tá? Ali no final, não é inteiro, tá? Deixa eu até alterar aqui para ficar gravado de maneira correta, tá? Deixa eu só colocar aqui, converte o que for inserido nos... Espera aí, só um segundo, pessoal. Nos parênteses, tá? Para inteiro. E a mesma coisa aqui do float, mas aqui é para número decimal. Agora que eu vi esse errinho, vamos voltar aqui, tá? Então, agora sim, a função int converte o que for inserido nos parênteses para inteiro, e a função float converte o que for inserido nos parênteses para número decimal. Então, é aquela situação. Eu quero perguntar para a pessoa quantos anos ela tem. Eu, programador, vou colocar, digite quantos anos você tem. E a pessoa vai digitar 25. Para mim, programador, 25 é um número. Para a pessoa que está digitando, ela está digitando um número, mas para o Python não vai ser número. Para o Python vai ser uma string, como a gente já viu. Então, eu, programador, sabendo disso, eu tenho de colocar alguma coisa no meu código que faça com que esses 25 que a pessoa inseriu deixem de ser vistos como string e passem a ser visto como inteiro. Ou eu pergunto, vem cá, pessoa, quanto custa, sei lá, 1 quilo de banana? Ah, custa, sei lá, R$2,55. €2,55. A pessoa vai lá e vai colocar 2,55. Ela vai provavelmente até colocar 2,55. Depois a gente resolve isso. Por enquanto, vamos sempre inserir, quando estivermos tratando com o número decimal, sempre inserir o ponto. Lembrem-se que na segunda-feira teve um grupo que colocou lá 51,34 no dinheiro e deu erro. Tá? Depois a gente vê como usar vírgula em vez de ponto, mas por enquanto, então, usar sempre ponto. Então a pessoa vai lá e coloca 2,50. Só que para ela é 2,5, né? Ou 2,55, 2,55, vamos colocar assim. Para o Python, não. Para o Python vai ser uma string. Então tem que pegar isso e converter para float. Tá? E a conversão é tranquilo. Tá? A conversão é super tranquilo. Vou até voltar aqui. Vamos aqui para o nosso código. Eu vou tirar... Não, vou manter. Vamos pular aqui uma linha. Só para a gente refazer. Tá? Eu quero colocar aqui o quê? Idade. Idade igual input. Digite sua idade. 2 pontos.
e o espaço. Você já sabe que quando a pessoa inserir a idade, para o Python isso vai ser uma string, certo? E aí o que a gente tem de fazer? Tem de converter para inteiro. Para converter para inteiro, a gente usa a função int. E o que vai ser transformado em int? O que estiver dentro dos parênteses. Então, eu posso colocar aqui... Ai, desculpa, gente, deu soluço aqui. Eu posso colocar aqui idade inteiro, vou colocar assim. Vai receber int idade. Ok? E aqui, como é que eu vou comprovar isso para vocês? Print type idade. Opa. E vou copiar essa frase, idade int. O que eu estou fazendo? Eu estou pedindo a idade da pessoa, ela vai inserir um número, para ela é um número, por Python não é um número, e depois eu vou pegar essa string, que isso aqui é uma string, idade é uma string, e vou converter inteiro usando essa expressão. E vou aproveitar e colocar aqui idade float. Como eu falei, a gente coloca dentro o que a gente quer. E vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo. Mudando, obviamente, isso aqui. E aí a gente executa. Limpou, executou, primeiro qualquer coisa, aqui qualquer coisa. Aqui. Digite a sua idade, 25. Para mim, isso é um número. Para você, isso é um número. Para o Python, isso é uma string. E está ali. A prova. Veja que nós temos aqui. Eu estou pedindo para ele mostrar 3 tipos. Ou o tipo de 3 variáveis diferentes. A variável idade é aquilo que a pessoa digitou. É uma string, está aqui. Aqui, eu converti o que a pessoa digitou para um número inteiro. Portanto, essa variável é do tipo, que é a segunda, inteiro. E a terceira, que é a float, eu converti a idade para um float e atribuí a isso daqui. De novo, podemos, quer dizer, acho que já está claro, mas só para reforçar, vamos executar aqui. Tá? Digite a idade, 25. Tá? Aí ele coloca aqui, percebam que aqui está entre aspas. Por que a idade está entre aspas? Porque isso aqui é uma string. E eu já falei para vocês, string sempre vem entre aspas. Agora aqui não. Aqui o inteiro 25 está sem aspas. Por quê? Porque isso é um número inteiro. E por fim, nós temos o 25.0, que é o quê? O nosso float. E aí eu peço para mostrar os três tipos, e ele me mostra aqui. É uma string, e na memória isso está representado desse jeito. Aqui nós temos um inteiro, e aqui nós temos um número decimal. Então a ideia é essa. Só que tem uma maneira mais fácil de fazer isso. Vamos tirar o float, e de novo, vamos pegar essa linha, vamos colocar aqui e refazer isso daqui. Tá? Em vez de eu fazer isso daqui, o que está na linha 10, criar uma segunda variável que vai ter a conversão da variável anterior, eu já posso fazer isso daqui. Ou seja, a variável idade vai receber a entrada desta mensagem convertida para inteiro. E aí, de novo, a gente faz aqui o print type idade.
Só para que vocês vejam, primeiro a gente executa aqui, qualquer coisa, 25, é o para 24, tá, que seja. Agora aqui é onde a gente chega, onde importa. E é um inteiro. Então, na hora em que vocês estiverem captando números, pedindo números da pessoa, vocês podem fazer desse jeito, usando duas linhas. Primeiro peço e depois converto para inteiro. Ou você já pode fazer isso aqui em uma única linha. Tá? Converto direto para inteiro. Se eu quisesse aqui, colocar aqui, sei lá, valor, qualquer coisa, valor. Posso fazer exatamente a mesma coisa. Float, input, e aqui eu coloco, digite o valor das propinas. Pronto. Tá? E aí, de novo, vamos copiar, vamos colar, colocar aqui, valor. Limpo, qualquer coisa, aqui deu erro, porque eu digitei o caractere, eu não digitei número, mas isso eu vou explicar depois também, não se preocupem. Tá? Aqui é que a gente chega, 25. Digite o valor das propinas, 245,55. Eu estou digitando, eu, usuário, utilizador, estou digitando números, tá? Mas eu, programador, repito, sei que o Python não enxerga como número, ele enxerga como string, então eu tenho de converter para aquilo que eu quero. Idade. Alguém, de maneira geral, alguém diz assim, eu tenho 22,3 anos. Ninguém diz isso. Pelo menos eu não conheço pessoas que digam isso. O que significa dizer que idade é um número inteiro. Agora, valor das propinas, não. Ou o peso de uma pessoa, não. Isso é um número decimal. Então, eu, como programador, na hora que eu vou pedir a idade, eu tenho de pensar, bom, idade é um número inteiro. Beleza. Então, eu converto para inteiro. Já, se eu, programador, vou pedir o valor das propinas, ou eu vou pedir o peso da pessoa, aí eu falo, não, pera lá. Isso aqui pode ser número decimal. Então, lá no meu programa, aqui no meu código, eu vou converter direto para float. Ok? E a ideia, então, das conversões é essa daqui. E aqui eu tenho um outro exemplo, em que eu quero calcular o bônus em relação aos anos de serviço de uma pessoa. Então, eu coloco ali, insira os anos, tá? E também, geralmente, para esse tipo de conta, você não coloca, tipo, eu tenho 11,23 anos de serviço. Não. Você tem 11 anos. Você pode depois fazer, eu tenho 11 anos e tantos meses. Beleza. Mas aqui é fechado, por isso que eu estou convertendo para inteiro. O valor que a pessoa recebe por ano é um número decimal, porque eu recebo 250,89 euros por mês, por exemplo. Ou por ano, o que for. Depois eu faço ali a multiplicação e depois eu apresento o resultado. Tá? Sem absolutamente nenhum mistério. E essa pergunta foi aquilo que eu fiz na hora que a gente executou. Não, estou com um pouco de soluço aí. Na hora que eu executei ali, que eu falei, opa, deu erro. Que eu falei, depois eu explico. Não vou explicar ainda, mas foi quando eu cheguei aqui. Aqui eu posso digitar qualquer coisa, aqui eu posso digitar qualquer coisa, mas aqui, quando eu peço a idade, que é esse aqui, eu estou convertendo para inteiro. E se eu venho aqui e digito, se eu digito um número, funciona. Mas aqui, continuando, eu estou pedindo a idade. Se eu digito uma string, tá? Ele vai me dar erro. Tá? Porque eu não consigo converter string em números, mas a gente vai ver isso depois, não se preocupe. Qual é a ideia? A ideia é que se o que a pessoa inseriu for igual números, o Python vai converter. Tá? Agora, se o que a pessoa inseriu foi uma string
que contém caracteres diferentes de números, aí ele não vai converter. Para a gente terminar, pessoal, nós temos aí 20 minutos e eu passo isso aqui para vocês. Opa, não era para ter, peraí, aqui. São 3 exercíciozinhos simples, vou dividi-los aí nas salas. Peço para que vocês, quer dizer, quando dividir nas salas, vocês não conseguem visualizar isso aqui, não conseguem ver. Então, entrem no Moodle, peguem... Aliás, eu posso até fazer o seguinte, para facilitar para vocês, eu vou enviar aqui no chat esse PDF, para que vocês tenham acesso, está no Moodle, tá? Mas é só para que vocês tenham... Eu fechei aqui, peraí. É só para que vocês tenham acesso, tá? A ele agora. Peraí. Tá indo aqui. Acho que eu tinha... Não tinha. Peraí, tá aqui. Para que vocês já peguem de uma vez, eu vou dividir vocês nas salas, tá aí. Acabei de enviar aí no chat, tá? Ou se preferir pegar no Moodle, sem problema algum. E peço para que vocês façam isso daí, tá? Faltam 20 minutos, eu vou deixar 15 minutos para vocês agora, e nos últimos 5 a gente vê aqui rapidamente, porque isso aqui não tem mistério para se fazer, tá? Vou dividi-los aqui nas salas, e aí também qualquer coisa vocês me chamem, tá? Eu vou colocar aqui, como eu fiz, 3 salas, tá? Então, aqui está indicando que vai ter 3 pessoas por sala, 3 a 4 pessoas por sala. Então, enfim, de repente cada um faz um, tá? E daqui, na verdade, agora daqui 14 minutos eu chamo vocês de volta, tá bom, pessoal? Vamos lá, até já.
Só esperar, pessoal, ainda tem 2 grupos aí que faltam o pessoal voltar, né? O grupo 1. Aí, acho que agora estão todos aí. Bom, acho que estão todos aí, né? E imagino, ou melhor, não imagino, mas espero que vocês tenham conseguido fazer esses exercícios. Quer dizer, pelo menos o primeiro deles é bem simples, o segundo também é razoavelmente simples, e o terceiro que dá aí um pouquinho mais de trabalho, né? Então, aqui, primeiro executar aqui, ou seja, primeiro exercício 1, digite o primeiro número 1, digita o segundo número 2, ele apresenta que a soma de 1 com 2 é igual a 3, né? Ou poderia ser 1 mais 2. Deixa eu até alterar aqui no código para ficar aí melhor, né? 1 mais 2. Pronto, agora eu acho que tá melhor. Depois a gente tem aqui o exercício 2, tá? E aí daqui a pouquinho eu já vou mostrar aí o código para vocês. O exercício 2, pronto. Ele pedia, leva um valor em metros e seria de exiba em termos de milímetros. Então eu coloco 10 metros e ele diz que 10 metros equivalem a 10.000 milímetros. Ou seja, também não tem mistério nenhum, né? 1 metro tem 1.000 milímetros, é só multiplicar. Tá, e o outro aqui eu vou colocar super aleatório, então 1 dia, 2 horas, 3 minutos, 4 segundos. E ele apresenta que o resultado é isso daí, tá? Então vamos lá. Não sei se todos conseguiram fazer, tá? Espero que sim, né? Mas deixa só aqui, peraí, encontrar aqui, pronto. Ele não estava aqui aparecendo aí. Então, aqui a gente tem aí pelo menos os 2 primeiros. O terceiro eu deixei propositadamente aí um pouquinho escondido, porque acho que pelo horário a gente vai acabar vendo amanhã, tá? Então, o que a gente tem aqui? Exercício 1, eu estou pedindo um número, e aí é um inteiro, porque eu pedi um número inteiro, tá aqui no comando da questão, 2 números inteiros. Portanto, eu explicitei aqui para o utilizador que eu quero um número inteiro, para evitar aquele que é o que quer dar uma despertinha, né, de malandro, e vai lá e digita o número decimal. Então, estou dizendo, meu amigo, é número inteiro. Inclusive, a gente vai ver mais para frente isso. Imagine que você coloca ali número inteiro e a pessoa que está executando seu programa fala assim, não, peraí, deixa eu passar a perna nele aqui, deixa eu ser malandro e digitar um número decimal. Então, a gente pode programar e dizer, meu amigo, você digitou número decimal, não quero número decimal, estou pedindo número inteiro. Aí o cara, né, vai lá, a pessoa vai lá e coloca uma string, né, digitar, meu nome é fulano. Aí você diz, meu amigo, eu não quero string, eu quero número inteiro. E o programa só executa quando a pessoa digitar um número inteiro. Mas a gente vai ver isso daqui a pouco no curso. Então, ali, a segunda linha exatamente igual, não tem aqui o que mudar, né? Ou seja, eu simplesmente aqui coloco aqui, então, o segundo, aqui é segundo até, agora que eu vi, é o segundo número inteiro, e depois eu dou um print aqui, a soma de %d mais %d é igual a %d. E aí eu coloco aqui a soma, esse %d está se referindo ao número 1, este %d está se referindo ao número 2, e este %d está se referindo à soma de 1 mais 2, do primeiro número com o segundo número. Ponto final. Tá? Acabou. E aqui no último minuto da aula de hoje, o 2, que é exatamente a mesma coisa, só que eu pedi aqui eu pessoalmente escolhi float, porque metro eu posso colocar 10,2 metros, não tem problema nenhum. 1,5, enfim, o que for. Então, eu, programador, pensei, bom, a pessoa pode inserir um número decimal, então eu vou converter para float. Depois eu digo aqui que os milímetros são iguais a metros vezes 1.000. E depois eu optei por colocar aqui 10 casas no total, sendo que 3 vão ficar depois da vírgula. Por isso que aqui ele mostrou ali, ó, os 10 metros, como vocês podem ver aqui, ó, tá?
aqui nessa linha, tá? Eu tenho aqui 10 mil, quer dizer, não é 10 mil, aqui é 10 metros, né? Equivalem a 10 mil milímetros, a mesma coisa aqui, tá? Pedi para ele aqui 3 casas, como vocês podem ver, tá bom? Poderia aqui também ter eventualmente feito isso daqui e colocado direto aqui, tá? Eu coloco aqui uma vírgula, coloco aqui outra e pronto, tá resolvido a situação, ok? Daria aqui 1, 2, 3, certinho, daria aqui exatamente a mesma coisa, tá? Digite o primeiro número qualquer coisa aqui, digite o segundo número qualquer coisa, digite o número de metros, 35,9, e ele me mostra ali 35,9. Quer dizer, 35.900 no caso, né? Tá? Ou seja, eu simplesmente coloquei aqui os metros e os milímetros. Aqui, percebam, posso dar espaço ou não. Pessoal, é isso. A gente já está aí no nosso horário. Tá? Deixa eu ver aqui que tem aqui uma mensagem aqui no bate-papo. Se colocar o número inteiro quando pedimos float, o programa executa. Então, testa isso, Diogo. Testa isso que a gente vê amanhã. Tá? Vê aí, amanhã você traz... Não tem problema, é só colocar o float e aí ver o que acontece. Tá bom? Como a gente já está aí, já passamos aí um pouquinho do nosso horário, tá? Então, testa. Literalmente só testar, não vai dar problema nenhum, tá bom? E aí a gente continua, pessoal, amanhã. Temos o exercício 3 e aí tem mais coisa aí para a gente ver, tá bom? Um abraço e a gente se vê na nossa aula amanhã, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite para vocês. Até amanhã.